Mateus capítulo 11 é fascinante e promete cativar o leitor através de seus relatos profundos e lições poderosas. Nele, testemunhamos a relação entre Jesus e João Batista, marcada por um momento de dúvida e esclarecimento. A resposta de Jesus não apenas redefine a compreensão do messianismo, mas também elogia a missão e o caráter de João, estabelecendo-o como uma figura central na preparação do caminho para o Messias. Além disso, esse capítulo nos convida a refletir sobre a resposta das cidades à obra de Jesus, contrastando a incredulidade com o chamado à conversão. Através das condenações e dos convites de Jesus, somos levados a uma profunda reflexão sobre a maneira como estamos acolhendo a palavra de Deus. E é sobre isso que vamos refletir. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. E aconteceu que, quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. As instruções dadas pelo Senhor Jesus aos discípulos destacam o papel central do Senhor Jesus como mestre e líder, preparando seus discípulos para o ministério que estava por vir, como nós vemos em Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20, na grande missão, no grande ide. O grande mestre e líder da minha vida, da sua vida, é o Senhor Jesus. Ele deve ser aquele que nos dirige, que nos orienta, e é a sua palavra que nós devemos seguir. E isso fica muito claro em Mateus capítulo 11. Ele nos prepara, ele nos envia e ele nos sustenta. Uma outra coisa que é importante destacar com relação ao versículo 1 de Mateus 11 é a transferência de autoridade. Jesus está forjando seus discípulos e do poder que há nele, ele distribui com eles, para que eles preguem o evangelho com autoridade. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, nós vemos isso também. Ele convoca seus 12 discípulos e lhes dá poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda doença e todo mal. Em Cristo, nós recebemos autoridade vinda dele, autoridade em seu nome. Então, em Cristo, nós precisamos nos comportar com a mentalidade de quem nasceu de novo. Você não pode viver como derrotado ou derrotada. Você em Cristo e eu em Cristo somos mais que vencedores. A vida pode estar batendo duro, a vida pode estar batendo pesado, as coisas podem estar difíceis. Pode parecer que está dando tudo errado, mas a mentalidade de mais que vencedor deve permanecer em nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Após receberem as instruções do Senhor Jesus, os discípulos partem imediatamente. Ou seja, nós vemos aqui uma ação imediata. Ao receber a direção, a ordenança do Senhor Jesus, eu e você não podemos ficar esperando demais. Precisamos agir. Em Marcos 16, 20, diz que eles partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu e você não veremos os sinais se não agirmos pela fé. O Senhor lhes deu as instruções, eles partiram e viram os sinais. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa tomar decisões e agir pela fé, com base naquilo que o Senhor diz. Ora, João, tendo ouvido na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou por seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O encarceramento de João Batista desempenhou um papel crucial em sua crise de fé, evidenciando como condições adversas podem abalar convicções profundas. Isolado e afastado de sua missão, João encontrou-se imerso em um ambiente que lhe levava à reflexão intensa e muitas vezes à dúvida. Privado de liberdade, ele começou a questionar se Jesus era de fato o Messias esperado. Esse período de isolamento e reflexão forçada, combinado com as duras condições físicas e emocionais da prisão, contribuíram para uma sensação de incerteza e ansiedade. A falta de visibilidade sobre o cumprimento das profecias messiânicas na vida de Jesus
contrastando com as expectativas judaicas tradicionais de um libertador político e militar humano, intensificaram suas dúvidas, levando-o a enviar os discípulos para questionar diretamente a Jesus sobre sua identidade messiânica. A atitude de João deve nos fazer refletir. João era um homem de Deus, disso nós não temos dúvida. Mas ao olhar para a vida dele e essa circunstância, nós podemos perceber que mesmo os mais fortes na fé têm momentos de dúvida. Elias, um grande homem de Deus, também teve seus momentos de dúvida. Mas perceba que as dúvidas de João são as nossas dúvidas. Se você for sincero consigo mesma, você vai perceber que esses momentos muitas vezes surgem na nossa vida, surgem na minha vida. Mas a percepção que eu tenho é que em todas elas o Senhor está conosco. Algumas dúvidas, alguns questionamentos ele responde rapidamente, outros não, outros levam o tempo e o processo. Mas nós não ficamos sem resposta. Olhe para Tomé. Jesus não privou Tomé de respostas. Jesus ressuscitou. Jesus foi até Tomé e mostrou-lhes as feridas. Mostrou a ele as feridas nas mãos e no lado. E consequentemente Tomé é o primeiro a reconhecer Jesus como Deus. E por que isso acontece? Porque Deus compreende as nossas incertezas. Sim, Deus compreende a mim e a você. No Salmo 103, versículo 14 está escrito: porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é pó, que eu sou pó, que a nossa estrutura é frágil. Mas uma coisa é certa, a busca por respostas fortalece a nossa fé. Sim, ter dúvidas é normal. Mas o processo de buscar respostas a ela pode ser um momento, um processo enriquecedor. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A dúvida pode nos levar para mais perto de Jesus, porque à medida que buscamos conhecê-lo, mas aprendemos, mais íntimos nos tornamos. E isso é uma bênção. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta de Jesus a João é: digam a ele o que está acontecendo. E por que isso? Porque as obras de Jesus são evidências de sua divindade e amor. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele já fala sobre isso. É uma profecia acerca do Senhor Jesus. E nessa profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: e ele trará cura nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O profeta Isaías também fala sobre como as curas acompanhariam, seguiriam, fariam parte do ministério do Messias. Então, quando Jesus responde a João com o que está acontecendo, ele já sabe, ele vai crer, porque ele sabe que a profecia dizia isso. Ao ler as Escrituras, é muito importante que você tenha em mente que os milagres são sinais do poder de Deus. São um testemunho de que Jesus é o Messias prometido. Em Atos capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro pregando, ele diz: homens israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ao ler os evangelhos, Atos dos Apóstolos, ao ver Jesus operando milagres hoje, o que nós vemos por detrás disso? A confirmação de que Jesus é o Messias prometido. A ressurreição de Jesus é o maior milagre que comprova isso. Ou seja, cada milagre é uma resposta às nossas dúvidas. Sim, quando você estiver em dúvida, leia a Bíblia, leia os evangelhos. Olhe para o que Deus está fazendo em nossos dias. Na missão Portas Abertas, através de suas revistas e livros, compartilha muitos testemunhos do que Deus tem feito ao redor do mundo. Muitas vezes você fica olhando só para um lugar só e acha que Deus não está fazendo nada. Deus está agindo. Deus está agindo, meu irmão, minha irmã.
Marcos capítulo 2, versículos 10 e 11, o Senhor Jesus vai curar um paralítico. E antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados desse paralítico. E aí os fariseus ficam indignados e tal. E então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é Deus e você pode confiar nisso. E uma outra coisa que você pode ter certeza é que Deus continua a agir no mundo. Deus continua agindo hoje. Deus está agindo agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que um profeta. João Batista não tinha o estereótipo do profeta que os judeus esperavam. Perceba na pergunta de Jesus: vocês foram ver alguém vestido de roupas finas, alguém chique, alguém elegante? Não, porque estes estavam nos palácios dos reis e não estavam anunciando a verdade, eles estavam corrompidos, assim como nos dias do profeta Jeremias. Mas a grandeza no reino de Deus é medida pela obediência e pelo compromisso com a missão, não pela aparência. Em nossos dias, na era do instagramável, muitos homens e mulheres de Deus têm caído na tentação de cuidar mais da aparência e se preocupar mais em parecer ser do que em ser. Mas em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel diz a Saul: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedecer à voz do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, e a atenção é melhor que a gordura de carneiros. De nada vale ter uma aparência exuberante ou atraente e ser vazio. Então eu e você precisamos ter um coração convertido ao Senhor, assim como o tinha Davi. A simplicidade de João destaca sua mensagem poderosa, não suas vestimentas. Embora vestisse roupas simples, tivesse uma alimentação simples, embora João não fosse dado à ostentação, assim como Jesus e os discípulos não eram, a sua mensagem era poderosa. E falando sobre isso, Tiago, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: ouçam, amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo. A igreja é a escória do mundo. Nós, enquanto igreja, somos aquilo que o mundo rejeitou. Precisamos ter um coração disponível, submisso, quebrantado diante de Deus. Aí Ele vai nos usar. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A importância ou a relevância espiritual de uma pessoa não se mede por padrões humanos. Observe João, mais uma vez, João Batista. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, quem está dando testemunho de João é Jesus Cristo. O próprio é o juiz de todos, está dando testemunho acerca de João. E com relação a isso, o apóstolo Paulo escreveu: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas baixas e desprezadas do mundo e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Eu e você não precisamos nos preocupar em impressionar ninguém. Eu e você precisamos focar em ter um coração submisso a Jesus. João Batista, ele cumpre isso muito bem. Inclusive porque com relação a ele,
havia uma profecia que ligava o Antigo ao Novo Testamento. E em Malaquias 3:1 está escrito: eu vou enviar o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor que vocês buscam, e o mensageiro da aliança que vocês desejam, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista foi enviado pelo Senhor Deus para cumprir uma missão. Eu acredito que Deus colocou cada um de nós com um propósito bem definido. Há um propósito para a sua vida e há um para a minha vida. João tinha um chamado, eu tenho um meu. Cada um de nós tem um. Como escreveu o apóstolo à igreja, o Espírito distribui dons conforme Ele quer. A pergunta que eu e você devemos nos fazer é: estamos vivendo essa vocação, esse chamado, com o coração quebrantado diante dele? Em seu ensino, Jesus redefine completamente o conceito de grandeza no que se refere à liderança. Ao colocar João como uma referência, o Senhor Jesus está mostrando que o grande líder, digamos assim, ou aquele que é bem visto aos olhos de Deus, não é aquele que, sabe, é aparentemente belo. Em Lucas capítulo 22, versículo 26 está escrito: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ele pergunta. Mas eu estou entre vocês como quem serve, disse o Senhor Jesus. Na perspectiva do Senhor Jesus, no ensino dele, a pessoa, o maior no restaurante, digamos assim, não é o chefe, nem é quem vai provar a comida, consumir a comida. É o garçom. É o que faz o serviço de transportar de um lugar para o outro. É quem serve, entende? Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Deus deu dons a você e a mim. E esses dons devem ser úteis para a edificação da igreja, para servir. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, ele é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra grega usada em Mateus 11:12 para a força é biazetai, e vem do verbo biazo. Este verbo pode ser traduzido como forçar, esforçar-se, avançar com esforço ou tomar a força. A forma do verbo biazetai é a terceira pessoa do singular do tempo presente, voz passiva. Ou seja, indica que o sujeito, isto é, o reino de Deus, é o objeto da ação, deixando claro que o reino dos céus está sendo tomado à força ou esforçado por aqueles que se empenham dedicadamente para entrar nele. Esse texto é muito esclarecedor. E eu fiz questão de trazer as palavras no seu original para que você tenha a exata compreensão do que a Bíblia está dizendo. O reino dos céus é tomado à força, ou por aqueles que se esforçam para entrar nele. O que isso significa? Aquele que nasceu de novo precisa esforçar-se para guardar os mandamentos exigidos do cidadão do reino. Não caia na tentação de achar que você não precisa guardar os mandamentos do reino ou que você não precisa de vivência das disciplinas espirituais. Não caia nessa tentação. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 está escrito: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Você e eu precisamos guardar a palavra do Senhor Jesus. E todos os dias, buscar viver a sua palavra. Viver dedicadamente. O apóstolo Paulo está usando aqui o exemplo de atletas de alto rendimento, que todos os dias vivem uma vida disciplinada para alcançar um prêmio, que perece, no caso deles. No nosso caso, é uma coroa eterna. Diego, mas a salvação não é pela fé? Sim, é o processo da fé. E o esforçar-se faz parte do crer. É muito importante que, enquanto cristãos, nós entendamos que a fé requer mais do que crença, digamos assim. Ela exige um envolvimento ativo, um comprometimento.
Tiago capítulo 2, versículo 17, explica melhor isso. Ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então não adianta dizer que é cristão, mas se você vive uma vida de pecado, impuro ou impura, se você vive como você vivia antes de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a conversão real dá frutos dignos de arrependimento. Quem nasceu de novo não se conforma ao pecado, vive uma luta constante da guerra contra a carne. Se você não conseguiu compreender isso ainda, é porque você não entendeu o que significa nascer de novo. Ouvir e agir segundo a palavra de Deus é o verdadeiro caminho para apoderar-se do reino, para entrar no reino. E Lucas capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus diz: mas antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Eu e você precisamos receber a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra. Não é só ouvir, não é só ir à igreja, não é só levantar a mão, sabe? Não é só se emocionar enquanto ouve a pregação, não. É a vivência diária, é o andar com Jesus, é o tomar a cruz, negar a si mesmo dia após dia. Isso é o Evangelho, isso é o cristianismo real. E é para essa vida que o Senhor Jesus chama aqueles que confessam o seu nome. Mas a quem hei de comparar esta geração? É como crianças sentadas nas praças, dirigindo-se aos seus companheiros dizem: tocamos flauta para vocês e vocês não dançaram. Cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Em Mateus 11, 16 e 17, Jesus compara aquela geração a crianças que reclamam com seus amigos por não participarem ou reagirem da maneira esperada às brincadeiras sugeridas. Na cultura da época, a flauta era tocada em ocasiões festivas, como casamentos, convidando as pessoas a dançar e celebrar. Por outro lado, as lamentações eram cantadas em momentos de luto, expressando tristeza e convidando os ouvintes a se juntarem ao luto. O significado por trás dessa metáfora é uma crítica de Jesus à inflexibilidade e à resistência das pessoas em responder adequadamente às diferentes mensagens enviadas por Deus. João Batista veio com uma mensagem de arrependimento, vivendo uma vida de abnegação e pregando no deserto, mas foi rejeitado por ser muito rigoroso. Jesus, por outro lado, veio com uma mensagem mais amorosa, participando de refeições com pecadores e cobradores de impostos, mas foi criticado por ser muito liberal e associar-se com as pessoas consideradas indignas pela sociedade. Ou seja, o versículo 17 ilustra a insatisfação das pessoas com qualquer abordagem que fosse tomada para a comunicação da vontade de Deus. Isso mostra a tendência humana de criticar e recusar a mensagem do Senhor quando ela não se encaixa nas expectativas pré-concebidas ou na zona de conforto individual. Jesus destaca a hipocrisia de julgar o mensageiro em vez de atentar para a mensagem, deixando claro que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a autenticidade da mensagem, independentemente da forma como é apresentada. E aqui há um princípio muito importante. Nós precisamos dar abertura, ter um coração aberto para receber a verdade de Deus, além das nossas expectativas. Há muitos estereótipos com relação à maneira como o evangelho deve ser pregado. O que não pode mudar é a mensagem. A mensagem tem que ser bíblica, tem que ser o que está escrito mesmo. Mas a forma, há pessoas que reclamam porque o pregador chora demais ou fala muito manso. Há pessoas que reclamam porque o pregador grita demais e fala muito alto. Tipo, nunca tá bom. Não deve ser essa a nossa preocupação. Devemos estar atentos à mensagem, ao que ele ou ela está dizendo. Então, não limite a verdade de Deus à forma esperada por você. O Senhor Deus, ele fala de maneiras que nos desafiam. Ele fala do jeito que ele quiser. Ele usou até uma jumenta para falar. Ele fala como ele quiser, porque ele é Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, dizendo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Então, muitas vezes, eu e você somos tentados a achar que o homem ou a mulher de Deus é aquele que tem uma aparência impecável. Não necessariamente. Precisamos estar atentos à mensagem. Esteja pronto ou pronta para dançar conforme a música de Deus. E o que eu quero dizer? No Salmo 30, versículo 11, está escrito: Tu, Senhor, transformaste o meu pranto em festa. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. E o que o salmista quer dizer? Que Deus, ele transformou a tragédia em motivo de celebração. Deus substituiu a roupa de vergonha por óleo de alegria. Precisamos estar prontos para dançar conforme a música de Deus, a sermos submissos. Davi entendeu isso. E quando ele volta com a arca para Israel, ele vem bailando em frente aos exércitos, com suas vestes, sem suas vestes reais. E Mical fica escandalizada por isso. E maltrata o rei com palavras, a ponto de irritar Deus e o Senhor determinar que nunca mais ela geraria filhos. Deus ama adoradores, ama expressões de louvor sincera. Então que eu e você sejamos essas pessoas. Pois veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A verdadeira sabedoria pode surgir de onde menos esperamos. E um dos exemplos que eu cito é muitas vezes os shorts que nós vemos aqui no YouTube, com vídeos curtos de 50 segundos. Esses dias eu vi uma senhorinha compartilhando alguns princípios de sabedoria que eu fiquei maravilhado. Uma senhorinha muito simples, vestido simples. Pelo que eu vi no vídeo, a casa, o ambiente em que ela estava também um lugar muito simples, mas que sabedoria. Deus não se limita às nossas determinações ou os nossos estereótipos. Deus é soberano. Em Isaías 55, versículo 8 está escrito: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Eu e você precisamos estar abertos à mensagem. Aqui no YouTube, nós vemos muitas confusões, muitos debates sobre quem está com a razão, sobre quem está certo, quem está errado. Existem canais, inclusive, sites especializados com milhões de seguidores, focados só em criticar as pessoas. E eu fico vendo quanto tempo e energia nós desperdiçamos criticando as pessoas, vivendo para julgar as pessoas. Muitas vezes, Deus está usando essas pessoas, porque os pensamentos deles são mais altos. E o que eu e você devemos fazer para não entrar em confusão? Estar atento à mensagem. E por que isso? Porque julgamentos apressados ocultam verdades profundas. João capítulo 7, versículo 24 diz: não julguem pela aparência, mas julguem com justo julgamento. Nós não somos juízes, nós somos observadores da lei. O que isso significa? Que eu vou pregar contra a mentira e em favor da verdade, sempre defendendo a verdade, mas lembrando que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque quando eu errar, e eu vou porque eu sou pecador, eu quero que as pessoas me tratem com misericórdia, me deem uma segunda chance. Então tenha muito cuidado com a maneira como você lida com o erro alheio. Esteja aberto a encontrar ao Senhor ou a ouvir Deus em lugares inesperados. Sim, Deus fala em lugares inesperados. Eu lembro que quando nós mudamos para João Pessoa, quase 10 anos atrás, eu e Carol estávamos montando o nosso apartamento e estávamos indo em uma loja. E nós estávamos com roupas normais, do dia a dia. E uma das pessoas que trabalhava lá no lugar nos parou e ele estava entregando folhetos da loja. Quando ele nos parou e entregou o folheto, aí ele olhou para mim, para Carol e disse, até ali hoje nós temos um grande alcance já. E, há muitas pessoas que me reconhecem na rua, mas naquela época isso não acontecia. E ele olhou para mim e disse, para Carol, e disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. Você quer ouvir? Eu disse sim, fique à vontade. Então ele começou a profetizar coisas que nós tínhamos vivido, coisas que nós estávamos vivendo e coisas que nós viveríamos.
para mim e para Carol. Tudo foi confirmado com o tempo. O tempo passou e aquilo que ele havia profetizado aconteceu. E por que é que eu estou compartilhando com você esse testemunho? Porque eu não esperava que Deus falasse comigo enquanto eu ia à loja comprar algumas coisas para a minha casa. Mas aquele homem não sabia, mas o meu coração e o de Carol estava extremamente aflito porque eu e ela não queríamos mudar, não queríamos essa mudança. Nós viemos porque Deus quis que nós viemos, mas nós não queríamos. Mas o próprio Deus se encarregou em falar aos nossos corações. Então esteja pronto. Tenha um relacionamento profundo com Deus, com Jesus, e esteja pronto para ouvi-lo falar com você em qualquer lugar. Em Lucas capítulo 5, versículo 8, há um exemplo maravilhoso em relação a isso que eu considero. E lá está escrito: quando Simão Pedro viu isso, caiu aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pedro não esperava que Deus falasse com ele aquele dia. Pedro não esperava que Deus cruzasse o caminho dele aquele dia, mas ele cruzou. O nosso Deus é bom. Ele é assim. Ele aparece muitas vezes quando nós menos esperamos. Então, acalme o seu coração. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Você quer saber se a pessoa é sábia à luz da Bíblia? Você precisa observar o seu dia a dia. Porque é muito fácil, muitas vezes, falar sobre sabedoria e dizer que é sábio ou parecer sábio e não ser. Porque a sabedoria é demonstrada por suas obras. E como se vê isso no longo prazo? O longo prazo vai revelar se alguém é ou não sábio. As obras falam muito mais alto que as palavras. Tiago capítulo 2, versículo 18 diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se você acredita ou se eu acredito, nós vamos demonstrar isso no nosso dia a dia, nas nossas decisões diárias, nas nossas atitudes diárias. Sabe, meu irmão, minha irmã, essa coisa de viver o cristianismo uma vez na semana, de ir à igreja uma vez na semana e achar que isso é ser cristão ou que isso é evangelho, é muito pobre. É muito pouco. É muito pouco. Eu espero que você entenda isso, que isso está ultrapassado. Você precisa viver o evangelho no dia a dia. Porque a verdadeira sabedoria manifesta-se em nossas ações diárias. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, o Senhor Jesus, falando acerca dos falsos profetas e dos profetas verdadeiros, ele diz: assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E nesse ponto, as redes sociais ajudam, porque nós podemos, de alguma forma, pelo menos as pessoas que nós seguimos ali, podemos estar acompanhando seu dia a dia, vendo uma coisa ou outra, e isso revela muito sobre a pessoa de verdade. Por exemplo, no meu caso, se você quiser me seguir no Instagram, no meu Instagram, Diego Nascimento 316, você vai me ver como é o meu dia a dia com o Carol, com o Nicolas, na igreja, enfim. E você vai ver quais são os meus frutos. Porque o fruto revela a natureza da árvore. Sim, o que nós vivemos no dia a dia revela se nós cremos ou não. O fruto revela a natureza da árvore. Em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ao ler esse texto, qual deve ser a minha análise e a sua? Senhor, eu sou paciente, eu sou alegre, eu amo, eu tenho paz, eu sou amável, bondoso, fiel, manso, tenho domínio próprio? Quais dessas partes eu não estou vivendo? Senhor, me ajude a vivê-las. Porque há muitos cristãos que, ao ler esse texto, acham que Deus deve tolerá-los. Deus tem a obrigação de suportar sua indisciplina ou sua vida de pecado. É muito importante que você entenda, cristão, que Deus não toma a nossa forma. Nós tomamos a forma de Deus. Somos nós que tomamos a forma do Evangelho.
Se você ou eu não estamos de acordo com o que o texto diz, nós precisamos nos arrepender e suplicar ao Senhor que gere esta palavra ou este fruto em nós. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maioria dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. A incredulidade diante de milagres é algo muito sério. É muito importante que eu e você estejamos atentos à qualidade da nossa fé. Em que sentido? Eu sou um cristão cético ou eu sou um cristão incrédulo? Parece até contraditório, né? Porque você ser cristão incrédulo, mas sim, isso acontece. Nós vemos muitas vezes isso na igreja, inclusive, na igreja primitiva. Algumas pessoas criam, outras não criam. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade nos afasta de Deus. E isso é como uma semente, ela não nasce uma árvore, ela começa a semente e aí vai crescendo. Então a incredulidade, da mesma forma, ela nos afasta de Deus de forma progressiva. Tenha cuidado. Por isso o escritor aos Hebreus alerta: tenha cuidado. Tenha cuidado com a qualidade da sua fé. Você é uma pessoa que crê ou você é uma pessoa que não crê? As cidades às quais Jesus estava pregando o evangelho, algumas delas não criam em sua mensagem. Não receberam a mensagem mesmo vendo sinais e prodígios. Mas é importante lembrar que a ausência de arrependimento traz consequências eternas. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A ausência de arrependimento traz consequências eternas. Coração duro, coração incrédulo, coração impenitente, ou seja, aquele que não recebe a palavra. Há muitas pessoas que vão à igreja para julgar. Julgar quem canta, julgar quem prega, julgar a roupa da pessoa. Ele só vai criticar. É o crítico do reino. Você vai ficar de fora. Porque Jesus não constituiu a ninguém para fazer isso. Devemos cuidar da nossa vida e procurar edificar a igreja. E por que isso acontece? Porque ignorar a revelação da vontade de Deus é rejeitar a oferta da graça. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos se negarmos a mensagem do Evangelho? Como escaparemos se negligenciarmos a urgência da pregação e da vivência do Evangelho? Não é possível. Em nossa vida e em nossas escolhas diárias, nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Corazim, mencionada por Jesus, estava localizada na região da Galileia, ao norte de Israel. Não há muitas referências históricas ou arqueológicas detalhadas sobre ela, mas acredita-se que estava perto do mar da Galileia, perto de Cafarnaum e Betsaida. Também situada na região da Galileia, perto do mar da Galileia, Betsaida é conhecida como o lugar de nascimento de 3 dos apóstolos de Jesus: Pedro, André e Filipe. O lugar era uma vila de pescadores e teve um papel importante nos evangelhos como cenário de vários ensinamentos e milagres de Jesus. Já Tiro é uma antiga cidade fenícia localizada no atual Líbano. Tiro era conhecida por seu poderio comercial e marítimo. Nos textos bíblicos, Tiro é frequentemente mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela é especialmente mencionada pelo profeta Ezequiel dos capítulos de 26 a 28 de seu livro.
E embora não haja registros de Jesus tendo visitado Tiro diretamente para pregar ou realizar milagres, ele menciona a cidade em seu ensino, destacando a severidade do julgamento divino que seria mais tolerável para Tiro do que para as cidades da Galiléia que rejeitaram seus milagres. Próximo a Tiro, também no Líbano moderno, Sidom, uma cidade-estado fenícia muito importante. É frequentemente mencionada na Bíblia em vários contextos, indicando sua importância comercial e às vezes sua idolatria e oposição aos profetas bíblicos. Assim como Tiro, Sidom é citada por Jesus ao falar do juízo vindouro, sugerindo que o arrependimento, mesmo nessas cidades pagãs, teria trazido menos severidade no julgamento do que o enfrentado pelas cidades galileias. Aqui há um chamado muito importante: a universalidade do chamado ao arrependimento. Jesus chama todas as pessoas de todas as partes da terra ao arrependimento. E ele desafia as expectativas com exemplos as cidades de Sodoma e Gomorra, que são citadas em Gênesis capítulo 19. Eu vou deixar um card de um estudo que eu fiz já sobre essas duas cidades e a destruição que lhes ocorreu aqui para você ver depois. Jesus usa Sodoma e Gomorra como referência para mostrar que se ele tivesse pregado ou feito o mesmo que ele fez naquelas cidades, Sodoma e Gomorra teriam se arrependido. E nesse contexto é importante ter em mente que o julgamento de Deus é justo e imparcial. Deus é justo e é imparcial. Em 1 Pedro 1,17 está escrito: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, comportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que mensagem sensacional! Que palavra profunda! Se você invoca a Deus como Pai, Pedro está dizendo, e sabe que Ele julga sem acepção de pessoa, comporte-se com temor durante a sua jornada com Jesus. Olha isso, tremendo, né? Pois é. Não é de todo jeito que nós devemos seguir a Jesus. Não é de todo jeito que nós vamos entrar na eternidade. Somente os remidos passarão pelo portão. Somente os remidos serão reconhecidos e terão seu nome chamado na eternidade. A pergunta que fica é: eu e você estamos atentos a isso? A misericórdia de Deus é ampla. O salmista, quando compara a misericórdia de Deus, ele vai além das nuvens. Mas ela requer resposta. Ela é ampla, mas requer resposta de arrependimento. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, está escrito: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não caia na tentação de achar que viver um evangelho de todo jeito será tolerado por Deus. Não caia nessa tentação, porque não é o que a Bíblia diz. Deus nos chamou para a santificação e para a honra segundo a sua palavra. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. A Bíblia aborda a questão do pecado e do julgamento com detalhes que destacam tanto a justiça de Deus quanto a sua misericórdia. E embora seja verdade que, de acordo com a doutrina cristã, tanto quem pecou muito quanto quem pecou pouco necessita de redenção, a diferença na perspectiva bíblica está na resposta do pecador ao convite de Deus para o arrependimento e a aceitação da graça oferecida por meio de Jesus Cristo. Para esclarecer, eu gostaria de analisar alguns pontos com você. Primeiro, todos precisam de redenção. Romanos capítulo 3, versículo 23 afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso coloca todos os seres humanos no mesmo patamar em termos de necessidade de redenção, independentemente da gravidade ou da quantidade de seus pecados. Segundo, a oferta da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9, explica que a salvação é um dom da graça de Deus, não resultado das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação é oferecida gratuitamente a todos que creem em Jesus Cristo, independentemente do seu passado. Terceiro, arrependimento e transformação. A diferença não está na quantidade de pecado, mas na resposta ao chamado de Deus para arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32, mostra Jesus dizendo:
Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O arrependimento genuíno leva a uma transformação de vida que é valorizada por Deus. Quarto, julgamento segundo a obra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos de 12 a 13, descreve que no juízo final as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. Embora isso possa parecer contradizer a ideia da salvação pela fé, na verdade ela complementa a noção de que a fé sincera em Jesus se manifesta em obras de justiça. Dessa mesma forma, a diferença também se manifesta na forma como a fé transforma a vida e as ações de uma pessoa. Quinto, misericórdia e justiça divinas. Tiago capítulo 2, versículo 13 lembra que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é justo, mas também infinitamente misericordioso, oferecendo perdão e nova vida a todos que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Por fim, a diferença fundamental à luz da Bíblia não está na quantidade ou gravidade do pecado, mas na aceitação da graça de Deus através da fé em Jesus Cristo e na transformação que essa fé produz na vida do crente. Deus julga não apenas os atos, mas o coração, e valoriza transformação trazida pelo arrependimento genuíno e a fé viva. O dia do juízo é uma realidade inescapável. Eu já fiz um estudo bem completo sobre ele, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir depois. Ninguém vai fugir daquele dia. Uma coisa importante, muito importante com relação ao dia do juízo é que Deus julga com justiça e conhecimento completo. Quando você estiver diante do trono e tenha certeza que você será julgado por alguém que conhece você desde quando você estava sendo gerado. Ele conhece todas as suas decisões, todas as etapas da sua vida, seus erros e seus acertos. É Ele quem vai julgar você. E com relação a isso, o apóstolo Paulo em Romanos 2,16 diz o seguinte: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Qual é a base do julgamento de Deus no dia do juízo? A Bíblia Sagrada. Deus vai abrir a palavra. Olha isso. Paulo diz em Romanos 2,16. Ele vai julgar os segredos dos homens, os meus e os seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Precisamos guardá-la e amá-la. E nesse contexto, o arrependimento é o caminho que nós devemos trilhar para a salvação. Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro está pregando e ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Há muitas igrejas pregando muitas coisas com relação a o que é ser cristão. Mas o fundamento, a base, o mais importante do ser cristão é confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, descer às águas para receber o batismo e confessar publicamente o seu arrependimento e fé, fazer parte de uma comunidade saudável, uma igreja saudável, onde do seu púlpito o evangelho é pregado, e viver uma vida de prática do evangelho todos os dias. E o arrependimento é um fundamento disso. Todos os dias nós temos de que nos arrepender. Todos os dias uma parte de nós deve morrer. É para isso que Deus está nos chamando a mim e a você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O Senhor Jesus, ele conclui Mateus capítulo 11, louvando a Deus pela revelação do Evangelho aos pequeninos. O verdadeiro entendimento da mensagem do Evangelho é dom de Deus, é fruto do convencimento do Espírito Santo. E nesse ponto, existe uma discussão teológica entre arminianismo e predestinação. A minha opinião eu dou na minha exposição de Romanos capítulo 9. Eu vou deixar o card aqui em cima. Caso você queira saber qual é a minha opinião com relação ao tema, você pode conferir. Mas o que eu quero refletir com você aqui é sobre como Deus acolhe o coração arrependido e receptível ao Evangelho.
E no Salmo 51, versículo 17, o salmista diz o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Coração quebrantado e contrito, do dia a dia, nas aflições, nas vitórias, nas celebrações. Um coração quebrantado e contrito, dependente de Deus. Coração que agrada a Deus, um coração que tem prazer em Deus, que deseja a pessoa de Deus. Nisso Jacó me ensina muito. Apesar de todos os seus erros, ele desejava a bênção de Deus. Esaú, mesmo sendo o herdeiro direto da bênção, desprezava a bênção. Jacó amava e Deus o abençoou. Abraçar a nossa pequenez, isto é, reconhecer quem somos diante de Deus. É porque há pessoas que se acham tanto, há pessoas que se acham, você olha para ele e você percebe, ele se acha melhor do que eu, ou ela se acha melhor do que eu. E quando eu percebo ou vejo alguém assim, eu de verdade, eu sinto pena, assim, compaixão, porque ela não entendeu o que é a vida, nem ela não entendeu. Entender nossa pequenez é abraçar a sabedoria de Deus. E sobre isso, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer atrair a bênção de Deus? Você quer que Deus lhe ajude? Seja humilde diante dele. Deus odeia pessoas soberbas. Odeia, está escrito. Então, se você quiser mantê-lo por perto, cultive um coração humilde. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O cristianismo católico coloca muitos mediadores entre Deus e os homens. Mas se você é um cristão ou cristã e crê que a Bíblia Sagrada é soberana, é a soberana vontade da revelação de Deus, você logo vai perceber que isso está errado. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos seus pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o acesso ao Pai é exclusivamente através de Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nesse sentido, eu não preciso orar a Maria para que Maria interceda por mim diante de Jesus. Até porque Maria dorme no Senhor. Essa confissão é de alguém que crê que a Bíblia é a soberana revelação da vontade de Deus. A minha confissão de fé é baseada também no que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Quando o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A revelação da vontade de Deus é um convite pessoal do Senhor Jesus. Jesus está convidando. Convida a mim, a você, aos pecadores ao arrependimento. E nesse sentido, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é, o Senhor Jesus exortando uma das igrejas que havia colocado ele para fora. Olha que coisa mais absurda. A igreja colocou Jesus para fora. Jesus não tinha acesso a eles. Mas se eles quisessem ele de volta, ele não ia arrombar a porta. Ele entraria se eles abrissem. O mesmo princípio vale para nós. Ele está à porta batendo. Ouvindo a voz dele, precisamos abrir a porta. Ele vai entrar, cear conosco e mudar a nossa vida. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. A palavra grega usada em Mateus capítulo 11, versículo 28 para sobrecarregados é kekopiakotes, que deriva do verbo kopiao. Este termo significa trabalhar arduamente, estar cansado ou exausto devido ao trabalho ou à labuta, enfatizando a condição de estar sobrecarregado ou sob grande esforço.
No contexto desse versículo, Jesus está se dirigindo àqueles que estão espiritualmente ou fisicamente sobrecarregados e oferece descanso. A palavra grega utilizada em Mateus 11:29 para aprendam é matet, e vem do verbo mantano. Esse termo significa aprender, compreender ou tomar conhecimento de algo. No contexto de Mateus 11:29, indica o convite de Jesus para que os ouvintes aprendam com ele, tanto no sentido de adquirir conhecimento quanto no de seguir seu exemplo, especialmente em relação à mansidão e humildade. Algo muito importante com relação a essa parte é que eu e você entendamos que o verdadeiro descanso é encontrado em Jesus. Muitas vezes nós estamos cansados, aflitos, sobrecarregados e achamos que coisas, atividades, experiências vão satisfazer esse cansaço ou esse vazio, e não vai. Você vai só ficar substituindo uma coisa pela outra e vai continuar cansado, aflito, sobrecarregado. Só Jesus pode nos dar descanso verdadeiro. E por quê? Porque Ele entende nosso cansaço e oferece alívio genuíno. O salmista entendeu isso. No Salmo 62, versículo 1, ele diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Olha isso. Você quer descanso real para sua alma? Entregue ela a Jesus. Mesmo você, cristão, entregue ela toda a Jesus. Jesus me ajuda. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu tenho feito isso ao longo da minha vida. Mesmo em Jesus, mesmo em Cristo, quantas vezes eu não me lanço em descanso nele. Jesus, eu não aguento mais, eu estou exausto, me ajude. E é impressionante como Ele ajuda. E por que Ele ajuda? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Deus é bom, meu irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus chamou você para a liberdade, a você e a mim. Não para vivermos oprimidos, presos, sobrecarregados. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva intensamente na presença dele. O convite de Jesus é para um descanso que o mundo não pode oferecer. Não importa quantas coisas você tem, ou não importa quantas facilidades ou amizades, a plenitude do descanso só vem em Jesus. E em Jeremias capítulo 31, versículo 25, Deus já faz essa promessa: eu refrigerarei o cansado e satisfarei todo o desfalecido. O desejo de Deus é dar descanso a você e a mim, nele, na presença dele. E esse descanso independe das circunstâncias ao nosso redor. Vamos orar? Pai Santo, que nos chama com a doçura e a força das palavras de Jesus em Mateus 11. Nós nos prostramos nossos corações diante do Senhor em busca de compreensão e paz. Ensina-nos a humildade e a sabedoria que o Senhor Jesus revelou ao elogiar a missão de João Batista. E ajuda-nos a encontrar a fé verdadeira mesmo diante das dúvidas e incertezas. Como as cidades desafiadas por Jesus, somos frequentemente cegos às maravilhas de sua obra em nossa vida. Dê a mim, aos meus irmãos e irmãs, a graça de reconhecer seu agir e de responder com um coração crente e cheio de gratidão. Senhor, que o convite de Jesus para encontrar descanso e alívio em seu jugo suave e fardo leve nos inspire a buscar sempre a sua presença, sabendo que é somente no Senhor que encontramos verdadeiro repouso para nossas almas. Que possamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. A melhor maneira de você vivenciar a palavra do Senhor Deus no seu dia a dia, a transformação do Evangelho, dar frutos dignos de arrependimento e encontrar descanso em Jesus, é lendo, entendendo e praticando a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Infelizmente, muitos cristãos têm dificuldade nisso. Se você precisa de ajuda, eu acredito que o curso é o guia que você precisa. Se você quer mais informações sobre ele, basta acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Voltando ao estudo, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: eu descanso em ti, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.